Bem, você já aprendeu 3 regras muito poderosas que provavelmente já vão te ajudar muito no seu aprendizado para você entender e falar inglês, e você vai gostar muito mais de estudar inglês da maneira que eu estou ensinando aqui. E como você já viu nas 3 primeiras regras, fica muito mais fácil estudar inglês dessa forma, diferente do que a velha escola ensina lá, dando aqueles livros chatos e textos e exercícios, tudo negócio que entra ali na tua cabeça e dá aquele tédio. Mas apesar dessas 3 regras já te ajudarem muito, o sistema, que é para aprender de forma muito rápida e eficiente de verdade, ele constitui de 7 regras. Então não tem como deixar de lado as outras regras, e nesse aqui nós vamos ver a 4ª regra. Então, qual que é a 4ª regra? A 4ª regra é: aprenda profundamente. E o que eu quero dizer com aprenda profundamente? Vou fazer uma analogia aqui um pouco simples para você entender o que eu quero dizer com profundamente. Digamos que você está numa praia. Você entra no início da praia, na beira dela no caso, é rasinho, dá pé. Conforme você vai entrando mais para dentro do mar, vai ficando cada vez mais fundo. E é a mesma coisa o ensino. Se você aprender superficial alguma coisa, qualquer coisa que você aprende superficialmente, fique só ali no rasinho ali, você não vai realmente aprender aquela informação. Ela não vai ficar presa na sua cabeça. Você tem que ir a fundo nelas, se aprofundar. E como você vai aprender profundamente? Tem uma frase do Tony Robbins que eu gosto muito, que ele diz que a repetição é a mãe das habilidades. Ou seja, você vai ter que repetir bastante o que você está estudando, e vai ter que repetir o tanto quanto você puder. Você vai ter que repetir aquilo para você realmente aprender de forma profunda. E o que eu estou falando aqui, o que eu estou ensinando aqui, basicamente é para você repetir o máximo que você puder o que você estiver estudando no momento. E diferente das outras escolas, que na verdade qualquer outra escola normal, digamos assim, de estudo de inglês, elas são totalmente o contrário disso. Lá você não tem tempo para você aprender realmente por completo alguma coisa e aprender profundamente alguma coisa. Lá eles têm, digamos, uma apostila, e o professor, o teacher lá, vai querer que você complete aquela apostila em tal prazo. Eles têm aquela pressão que você tem que fazer quanto mais rápido, melhor. Numa semana você recebe um exercício para você fazer, aprendendo de certas coisas. Na outra semana já outra matéria, outra coisa, outro tipo de conhecimento, outro exercício. Na outra semana outra coisa. E assim você aprende tudo superficialmente, só por cima ali de cada coisa, e nunca aprende de verdade mesmo o que tem que aprender. E dessa maneira vai cada vez empilhando mais coisas, em vez de aprender só uma forma que você consiga realmente entender. Você vai aprendendo superficialmente várias coisas ao mesmo tempo. Isso em todas as escolas de inglês fazem isso praticamente. E por que isso não dá certo? Você pode até estudar lá, daí na hora da prova você pegar e conseguir lembrar alguma coisa lá e ir bem na prova. Pode ser que você tire uma nota boa, pode ser que tire uma nota ruim. E mesmo que você se lembre um tanto disso que você estudou, muito provavelmente você vai esquecer bem mais fácil isso do que se você tivesse estudado por completo. E se você se lembrar ainda de alguma coisa, o problema é que você não consegue usar aquilo lá. Por que até hoje você acha que você estudou muita regra? Provavelmente, eu acredito que você já deve ter estudado bastante regras e bastante vocabulário também, e até hoje você não consegue usar direito. O maior problema que os estudantes se reportam é que eles têm muito vocabulário, que eles até sabem o past tense e present e todas as formas de gramática, mas mesmo assim não conseguem formar frases, não conseguem entender rapidamente, não conseguem entender automaticamente. E por que eles não conseguem isso? Simplesmente porque eles não aprenderam de verdade. Eles só aprenderam algo superficial, ficou ali na mente, ali no caso, na memória de curto prazo, e o que vai um pouquinho ali que eles conseguem manter para lembrar mais tarde, ainda não é entendido de forma correta, de todos os jeitos que tem que entender. Por exemplo, imagine o past tense, você vai lá, aprende lá, te dão para você estudar na primeira semana. Daí depois de 2 semanas já começam ali te ensinar ali o present tense. Depois disso, mais uma semana ensina ali sobre o future. Imagine, em 2 semanas, jamais que você vai conseguir entender completamente o past tense. E isso é impossível. Você vai levar, no mínimo alguns meses para você entender por completo realmente o past tense. Isso que eu estou falando é só um exemplo, mas para você entender que o inglês não é dessa forma que
tem que ser estudado, ou qualquer outra língua. Não é dessa forma você aprender superficialmente qualquer coisa e já querer socar mais conteúdo em cima, em cima, em cima. Que isso não vai dar certo. Você não vai conseguir usar aquilo que você está aprendendo, se é que realmente está aprendendo alguma coisa. Isso que é o grande problema das escolas hoje em dia. Ou seja, o que eu estou falando aqui, pegue algum conteúdo, estude ele até você entender muito bem ele, repita quantas vezes você puder, no mínimo, que nem se você pegar ali um áudio, um podcast ali de uns 30 minutos, aquele podcast. Não precisa nem ser isso, um podcast de 10 minutos, 10 a 15 minutos no máximo. Quanto mais curto, mais fácil para você entender e menos fica pesado para tua mente. Que nem uns 10 minutos. Você escuta por no mínimo uma semana aquele podcast lá, quando você tiver entendido tudo. Aí você vê se você consegue, no caso, usar todas as palavras que é falado nele, tudo do jeito que é explicado, do jeito que você entende. Se sim, você passa. Se não, você estuda por mais uma semana, 2 semanas. A pressa é inimigo da perfeição, e principalmente no aprendizado. Não estou querendo dizer que você tem que ficar perfeito em tudo, porque também perfeccionismo demais acaba atrasando demais. Só que para aprender uma linguagem, você não pode ter pressa, você tem que realmente entender o que é falado para virar algo automático e algo que você consegue usar na hora, quando alguém falar, entender na hora. Então, recapitulando aqui, você tem que aprender algo profundamente, no caso que você está estudando, e repetir isso para ser um aprendizado profundo. E para você não perder os próximos vídeos, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho, que tem as outras regras ainda que vão te ajudar ainda mais com o seu aprendizado. É nóis!